Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Hoje eu quero ler uma história talvez conhecida por muitos, a história de Gideão. Nós vamos ler na realidade só um trecho dessa história. Ela ocupa o capítulo 6, capítulo 7 e vai até o final do capítulo 8, conta a história desse juiz de Israel, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história desse homem nessa noite, e também de tudo aquilo que Deus pode aplicar em nossos corações através da leitura da sua palavra. Livro de Juízes, capítulo 6, eu quero ler com você do versículo 11 até o versículo de número 16. Mesmo assentados como todos estão, mas em plena reverência, leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá, libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Que Deus aplique a porção dessa sua palavra, dessa bendita palavra, e também nos dê o discernimento dela no coração de cada um de nós presentes aqui nessa noite, amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sempre costumo começar as mensagens fazendo algumas perguntas. Às vezes é para levar, não só para atrair a sua atenção, mas levar você a pensar sobre algo que nós vamos trabalhar no decorrer dessa mensagem. E a pergunta de hoje é a seguinte: você já recebeu um chamado para fazer algo que você olhava para o que foi lhe solicitado e você dizia: isso é muito difícil de fazer? Você já recebeu um chamado para uma missão, para um trabalho, para uma grande tarefa, que você disse: isso aí, humanamente falando, nem eu nem ninguém consegue fazer? Parece que lembra um pouquinho aqueles filmes daqueles heróis, daqueles agentes que recebem uma missão, e aí a missão geralmente vem gravada em alguma coisa, e no final ela diz: essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Coisa do tipo 007 ou Missão Impossível. E ainda tem a mensagem, antes de destruir, ainda diz assim: você pode aceitar ou não essa missão, não é isso? E se você aceitar e for pego, o governo não se responsabilizará e nem dirá que conhece você. E aí você diz: eu faço ou não faço isso? Para 007, ou quem sabe para o Missão Impossível, seja fácil fazer aquilo que parece muito difícil, aquilo que parece que, humanamente falando, não há condições de ser feito. Mas a verdade é que muito antes do 007 ou dos agentes secretos da nossa era, existia um homem chamado Gideão, um homem com bastante limitações, um homem com alguns problemas de ordem emocional, de ordem comportamental, um homem que era vítima de um problema nacional, podemos dizer assim, porque o que ele sofria era algo que todo o seu povo sofria também. E Gideão agora, num determinado dia escondido, e a Bíblia diz que quando ele recebe esse encontro, ele participa desse encontro com o anjo do Senhor, ele está dentro de um lugar que era usado para malhar o trigo, estava malhando o trigo, ou melhor, como é que eu posso dizer? A expressão que é usada na Bíblia, ele estava malhando o trigo num lugar que era usado para prensar uvas. Aí, se você conhece um pouquinho da história bíblica, daquilo que se fala, separar o joio do trigo, como é que se fazia a separação disso? Só para você entender. O trigo geralmente era jogado
num campo aberto, e a pessoa que cuidava do trigo com a sua pá jogava para o alto, e quando o vento batia, tudo aquilo que não era trigo, as impurezas que estavam ali no meio, a palha misturada com o trigo, o vento levava, e para o chão voltava o trigo. E ele repetia isso várias vezes. Isso precisava ser feito num lugar amplo, aberto. Mas a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, num buraco, abaixo da superfície, que na realidade era usado para uvas serem pisadas, para ser produzido o vinho daquela época. O interessante é notar que Gideão era o cara certo, e nós vamos ver isso depois, no lugar errado. Porque amedrontado, receioso, com medo de perder parte da sua plantação, ele tenta fazer o seu trabalho, mas de uma forma escondida, de uma forma de tal maneira que ele não pudesse sofrer perdas, de uma forma que o inimigo não pudesse perceber que ele estava fazendo aquele trabalho, que ele tinha uma colheita de trigo, porque se soubesse, os midianitas vinham, e como era comum naquela época, sob o jugo dos midianitas, eles levavam os animais, as plantações, destruíam as casas que eles construíam, e depois, quando descobriam que havia alguma coisa no meio do povo de Israel, eles vinham e faziam isso novamente. Gideão, só para você se encaixar dentro dessa história, vivia num tempo de opressão por parte dos midianitas sobre toda a nação de Israel. E aí entra Gideão aparecendo a sua figura e a sua história no livro de Juízes, e é fácil a gente tentar entender o ciclo e por que Gideão foi escolhido por Deus e tem esse encontro com o anjo do Senhor nesse momento. O ciclo de todo o livro de Juízes é mais ou menos assim: o povo de Israel, abençoado, cuidado por Deus, vira as costas para Deus, se esquece de Deus, e por se esquecer de Deus, caía novamente nas mãos do inimigo. E por cair nas mãos do inimigo, Israel sofria e era oprimido, e tudo que tinha, tudo que produzia, tudo que possuía era tomado por algum inimigo. E quando chegava nesse ponto desse ciclo, Israel se lembrava novamente do Senhor. O Deus de Israel é o nosso Deus. Mas lá no início desse ciclo nós o abandonamos, nós viramos as costas para Ele, e aí agora estamos sob opressão do inimigo, mas agora vamos nos voltar para Deus novamente. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso refúgio, como dizia o salmista. E o que acontece como continuação desse ciclo? O povo de Israel levantava um clamor, Deus levantava nessa época um homem ou uma mulher, chamados juízes, que eram usados por Deus para liderar o povo de Israel, para sair dessa opressão e voltar a viver tempos de paz e do cuidado divino. Esse era o ciclo: afastamento de Deus, opressão do inimigo, volta para o Senhor e clamor, salvação da parte de Deus. Só que quando tudo começava a ficar bem para o povo de Israel, o que eles faziam? Entravam nesse ciclo novamente, viravam as costas para Deus, eram subjugados por algum inimigo ou por inimigos, lembravam-se de Deus, clamavam ao Senhor, se voltavam para Ele, e Deus, pela sua fidelidade, pelo maravilhoso Deus que Ele é, Ele levantava alguém para libertar o povo de Israel. É nesse contexto que Gideão aparece. Toda vez que você lê o livro de Juízes e lê a história de algum juiz, você pode observar que sempre vai ser esse ciclo que vai estar marcando o povo de Israel nessa época. E Gideão era agora a pessoa escolhida por Deus, um homem que receberia um chamado de Deus para algo que podia mudar a sua vida, para algo que iria mudar a sua vida. E o tema da mensagem que eu quero trazer para todos vocês nessa noite é justamente esse: um chamado que pode mudar a sua vida. Porque um dia Gideão recebeu um chamado que parecia impossível, parecia uma missão impossível, mas ao aceitar esse chamado, a sua vida foi totalmente alterada e transformada pela mão poderosa de Deus. Gideão é esse homem que não é um herói. Gideão é um homem que é encontrado pelo anjo do Senhor num buraco cavado entre as rochas, onde se prensava uvas, malhando trigo. Eu fico imaginando Gideão fazendo aquilo, e talvez só alguns feixes de trigo passassem da superfície do buraco onde ele estava, para ter certeza que ninguém ia vê-lo, que nenhum inimigo ia avistá-lo, para que ele não pudesse perder a sua plantação de trigo. Quem sabe ele pegasse aquela pá e jogasse bem devagarinho, para não subir muito. O problema é que dentro do tanque não tinha ventilação, ficava muito mais difícil o trabalho dele. E por parecer que o trabalho era difícil, num determinado dia um anjo do Senhor aparece para Gideão
e faz um chamado muito especial para ele. Gideão agora recebe o comunicado que Deus o chama para entrar na história como um dos juízes de Israel, para libertar o povo do cativeiro, da opressão dos midianitas. Gideão não entende o que está acontecendo. E desse encontro com o anjo do Senhor, nós vamos tirar algumas lições sobre esse chamado que pode mudar a sua vida. E eu queria que você ficasse atento, porque quem sabe você se encontre um pouquinho na pessoa de Gideão hoje, ou no momento da sua vida, nesse momento da sua vida. Quem sabe acuado, quem sabe cheio dos seus medos, quem sabe preocupado, quem sabe com medo, com receio de perdas, ou quem sabe lamentando perdas, quem sabe subjugado por algo ou por alguém. Mas hoje pode ser o dia do chamado de Deus para mudar a sua vida. O anjo do Senhor aparece para Gideão e começa uma conversa maravilhosa com ele. Nesse tanque de prensar uvas onde ele malhava trigo, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E eu fico imaginando que Gideão deve ter feito assim: quem é que será que está aqui junto comigo? Eu, poderoso e guerreiro? Eu sou um homem escondido no buraco. Eu sou um homem cheio de temor que os midianitas apareçam. Eu sou um homem que estou com receio de perder minha plantação de trigo. Quem é esse poderoso guerreiro? Mas é assim que Deus começa a tratar aqueles que Ele chama para mudar a vida. E o anjo do Senhor, após se dirigir a Gideão e falar essas coisas, começa a transmitir algumas coisas para ele sobre esse chamado que pode transformar uma vida. E a primeira dessas coisas que eu observo nessa conversa entre o anjo do Senhor e Gideão, a primeira dessas coisas que eu observo nesse chamado que podia mudar a vida de Gideão, é que esse era um chamado diferente. Esse chamado foi um chamado para uma experiência pessoal com Deus. Foi um chamado para que Gideão tivesse uma experiência pessoal com Deus. O versículo de número 13, que nós lemos há pouco, diz assim, me permitam repetir. A resposta de Gideão, quando foi chamado de poderoso guerreiro: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas? Acabamos de cantar sobre Jesus maravilhoso, e Gideão estava perguntando há tanto tempo atrás: onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Preste bem atenção no que eu vou falar agora para você. Me ouça com atenção. Deus faz um chamado especial para Gideão para que ele tenha uma experiência com ele, uma experiência pessoal com Deus. Gideão, quando argumenta, Gideão, quando vai conversar com o anjo do Senhor, que o chama de poderoso guerreiro, a primeira coisa que ele faz são lamentações, murmurações, queixas, reclamações, e ele argumenta tudo isso. E uma das argumentações que Gideão usa é: por que aconteceu tudo isso? A velha pergunta humana: por que isso está acontecendo comigo? Quem nunca fez essa pergunta, que atire a primeira pedra. Não em mim, pode atirar na pessoa ao lado. Porque todos fazem essa pergunta nos momentos mais cruciais da vida. Aquela enfermidade que aparece e lhe pega de surpresa, qual é a primeira pergunta que, humanamente falando, nós somos tentados a fazer? Por que comigo? Por que isso comigo? Quando o emprego tão bom, do qual você era tão dedicado, chega o comunicado que você foi dispensado, qual é a tendência que nós temos a falar? Por que isso está acontecendo comigo? Quando um casamento acaba, quando bate o carro, quando falta dinheiro, o que você faz? O que você é tentado a fazer? A mesma pergunta de Gideão: por que está acontecendo tudo isso? Gideão faz mais um argumento, e o segundo argumento que ele usa é o seguinte: onde estão? Primeiro ele pergunta por quê, agora ele pergunta aonde.
onde estão todas as suas maravilhas? Ele está falando com o anjo do Senhor, irmãos. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ele agora traz a história. Agora ele vai no baú da história de Israel, mexe lá no fundo e diz, eu estou aqui com os relatos que depois de muito tempo de escravidão, foi tu, ó Deus, que tirou o povo de Israel do Egito. Eu ouvi falar sobre Moisés. Meus antepassados me falaram sobre Moisés, o grande libertador. Eu fico imaginando que quando o anjo chamou ele de poderoso guerreiro, ele talvez tenha passado um filme rápido, veio Moisés à mente, ele disse, não sou eu não. Não tenho nada a ver com grande guerreiro, com poderoso guerreiro. Ele pergunta por quê, depois ele pergunta onde, mas o onde e o porquê que ele pergunta não estão relacionados a ele. Preste bem atenção nisso. Gideão faz perguntas referentes a experiências que não ele tinha vivido, mas que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós tinham vivido. Olha, os meus antepassados disseram que tu eras o Deus que fazia maravilhas. O Deus que eu estou vendo agora é o Deus que abandona. Olha, meus pais me disseram que foi tu, ó Deus, que tirou todo Israel do Egito. Eu agora, o que eu estou vendo é o povo de Israel escravizado, subjugado pelos midianitas. Eu quero chamar a sua atenção das experiências com Deus. Experiências que os antepassados de Gideão tinham vivido. Experiências maravilhosas, extraordinárias, milagrosas. Povo de Israel saindo do Egito, Mar Vermelho se abrindo, depois Rio Jordão se abrindo, muralhas de Jericó caindo e por aí vai. Essas eram as experiências que os ancestrais de Gideão tiveram. Gideão não tinha experiência nenhuma com Deus para contar. Gideão não tinha uma experiência pessoal com Deus. Por que isso acontece comigo? Total falta de intimidade com Deus. Onde estão as maravilhas? Piorou mais ainda. Porque meus pais, meus antepassados me disseram outras coisas sobre ti, ó Deus. O que eu estou percebendo agora não é o que me falaram. Eu quero observar com você que Gideão conta experiências que outros viveram com Deus, mas não que ele tinha vivido. Diante da presença do anjo do Senhor, ele não destaca a sua fé, ele não busca na sua memória coisas magníficas que Deus tinha feito com ele. Sabe por quê? Porque ele não tinha vivido uma experiência com Deus pessoal. Quem viveu foram seus pais. Quem viveu foi a nação que viveu lá no Egito e que saiu de lá pela mão poderosa de Deus. Mas Gideão, por si mesmo, ele não tinha nada para contar. Ele conta a experiência de outros, mas ele não tem nenhuma experiência para contar de si mesmo em relação a Deus. Ele desconhece a Deus. Deus faz um chamado a Gideão para que ele conheça mais do Todo-Poderoso, para que ele conheça do Deus de Israel, que até então era um Deus desconhecido para ele. Gideão não adorava a Deus porque Deus era desconhecido para ele. Gideão não confiava em Deus porque Gideão nunca utilizou do poder e da mão poderosa de Deus. Eu quero chamar a sua atenção que o chamado para Gideão, nesse momento da história do povo de Israel, é um chamado primeiramente, não para o que Deus iria fazer com o povo, mas para o que Deus queria fazer com Gideão, de uma forma muito pessoal, muito individual. Gideão, eu preciso que você tenha uma experiência comigo, para que depois você tenha, todo o povo de Israel possa ter uma experiência. Gideão, você não pode viver das experiências que outros viveram comigo, você precisa ter a sua própria experiência. E nessa noite eu quero aprender junto com você que a gente precisa ter uma experiência pessoal com Deus. A gente não pode viver da experiência pessoal de uma igreja. A gente não pode viver da experiência pessoal do papai, da mamãe, do irmão. Você tem que viver a sua própria experiência pessoal com Deus. A sua própria experiência pessoal com Deus. Tem gente que acredita que vai para o céu por procuração. Papai e mamãe são crentes, faz a procuração, quando chegar aí é só mostrar.
Não funciona desse jeito. Tem pessoas que acreditam que vão ser abençoadas pela fé de outros. Não é bem assim. Porque Deus quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Deus não quer que você fique baseando a sua fé, a sua espiritualidade em pessoas ou coisas como se fossem muletas espirituais nas quais você se apoia. Deus quer que você experimente pessoalmente de Deus. Deus quer que você conheça de Deus, fale de coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida, que Deus pode fazer na sua vida. Deus quer que você não pergunte o porquê, mas o que Deus está fazendo através de tudo na sua vida. E você só vai conseguir entender isso se você tiver experiências pessoais com Deus. Gideão desconhecia Deus. Para Gideão, Deus era um estranho. Ele estava baseando a sua fé, por isso que ela era tão pequena, quase nula. Ele estava baseando a sua espiritualidade em fatos que aconteceram muito antes dele nascer. O chamado de Deus é um chamado para ter uma experiência pessoal com Ele. Eu me lembro daquela grande batalha, já falei tantas vezes aqui, eu não sei porquê, mas falo muito sobre Davi, lutando contra o Golias, é claro. Nada pessoal. Mas falo sobre isso aí, me lembro que naquele dia em que Davi vai lutar contra o gigante Golias, o rei Saul chega lá todo amedrontado, acuado, que nem Gideão estava na sua época também, e um soldado somente, chamando para a briga um exército inteiro, e até o rei estava acuado de Israel, que era o rei Saul na época. E o rei Saul chega agora para Davi, Davi diz: eu vou lá. Eu sou baixinho, mas sou invocado, eu vou enfrentar esse gigante. E aí, olha só o que Saul faz. Pega a sua indumentária, pega as suas roupas de combate e coloca em Davi. Pá. E diz assim: então já, você que é tão corajoso, está aqui, olha. Está aqui a couraça, está aqui a espada, está aqui o cinto. Vai lá, quando ele coloca aquilo em Davi, Davi despenca. Davi olha para aquilo, aquela espada gigantesca, aquela roupa pesada que não era o seu número. Davi olha para aquilo e diz: não quero isso não. As minhas armas são outras, eu tenho minhas próprias armas. É uma funda e 5 pedrinhas que eu vou pegar no caminho. E Davi pega e remove tudo aquilo que era de Saul e vai com as suas próprias armas lutar. Com a sua funda, lá na Amazônia chama baladeira. Eu não sei se aqui chama assim não, Baladeira que a gente chama lá. E as pedrinhas, e ele pega e sai para lutar contra o gigante. Mas ele remove tudo aquilo. Davi não iria lutar contra Golias usando as armas do rei Saul. Ele tinha que usar suas próprias armas. Ele não podia usar a roupa de um rei para tentar amedrontar um gigante. Ele ia em nome do rei dos exércitos de Israel, com as armas que Deus tinha dito para ele, ou então tinha colocado no seu coração para usar, porque o que estaria ali em ênfase seria o poder de Deus e não a arma humana. Mas Davi tinha uma experiência pessoal com Deus que Saul não tinha. Saul disse: olha, usa minhas armas, usa minha indumentária, usa minhas roupas. Davi disse: não, minha experiência pessoal com Deus diz que eu não preciso disso aí, eu vou do meu jeito. E eu quero chamar a sua atenção que não é religião, não é a procuração hereditária de espiritualidade, nem pessoas que vão servir para você quando testada a sua fé, quando diante de circunstâncias difíceis, quando tiver que tomar decisões, quando estiver sob opressão maligna, quando estiver sendo tentado por Satanás. A minha fé não vai servir para você. A minha relação com Deus não vai servir para você nesses momentos. O que vai importar nesse momento é a sua experiência pessoal com Deus. Não cometa o erro de Gideão, de achar que outras pessoas, ou que coisas desse mundo, ou que a espiritualidade em que você está envolvido vai poder servir como arma nesses momentos. O que vai contar nessa hora é o quanto você já experimentou de Deus.
e o quanto você conhece dele. E uma pergunta que cabe bem aqui nessa noite seria essa: você tem experiências pessoais com Deus? Íntimas, profundas, marcantes? Para alguns, experiência com Deus, infelizmente, é estar num culto, numa igreja. Deus é muito mais do que isso. Deus quer ter um relacionamento muito mais profundo com você. Se a sua Bíblia anda abandonada na sua casa, se seus joelhos têm dificuldade de se dobrar em oração diante de Deus, se interceder pelos outros é algo muito raro, é hora de avaliar a sua experiência pessoal com Deus. Para Gideão, Deus era um estranho. Eu temo que para muitos cristãos, Deus possa ser um estranho também. De tal maneira que digam: mas Senhor, Tu já fizeste tantas coisas maravilhosas na vida do meu irmão, da minha irmã, por que isso não acontece comigo? Ou então, por que isto está acontecendo comigo? Se eu tenho ouvido tantas bênçãos, se eu tenho ouvido falar de tanta demonstração do Teu poder. Deus hoje chama você para ter uma experiência pessoal com Ele. Deus não quer ser um estranho para você. Abraão, a Bíblia diz que foi chamado amigo de Deus. Que maravilha, irmãos. Se pudéssemos ter um relacionamento tão especial com Deus, a tal ponto de Deus: olha, ali está um amigo meu, ali tem outra amiga, ali tem mais um grupo de amigos meu ali, e ali tem mais outro bocado. É isso que Deus quer de nós, que nos relacionemos com Ele de tal maneira que Deus não seja um quebra-galho que só procuramos quando estamos em aperto, ou que Deus seja alguém que já demonstrou muito poder a outra pessoa, mas que você o desconhece até hoje. Sabe aquela coisa? Eu confio em Deus, eu peço a Deus isso, mas eu vou lá e dou meu próprio jeito. Eu vou lá e faço as coisas do meu jeito e depois peço que Deus abençoe. Isso aí é falta de experiência com Deus. Porque a experiência com Deus diz bem assim: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual a melhor decisão a ser tomada? Então, meu Deus, é por aí que eu vou, porque eu confio no Teu poder. Eu sei que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Assim fala quem tem uma experiência profunda com Deus. Deus não quer ser um estranho para você. Lembre-se disso. Deus te chama para ter uma experiência pessoal com Ele. Você precisa passar por experiências com Deus. Para ser salvo, você precisa passar por uma experiência de conversão. Para ser edificado, você precisa ter experiências de comunhão com Deus. Não deixe que Deus seja um estranho na sua vida. Ele te chama nessa noite para experimentar de um relacionamento mais profundo com Ele. Deus quer que você o conheça mais. Deus quer que você experimente mais dele. Há um versículo na palavra de Deus que eu gosto, e essa semana nós ouvimos aqui durante a semana teológica tantas coisas importantes, tantos ensinamentos, incluindo sobre traduções. E tem um versículo num dos salmos que eu não me lembro qual agora, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Mas a palavra ali correta, que deveria ter sido traduzida para a nossa língua, a palavra mais adequada é a que aparece no original em hebraico, é experimente e veja que o Senhor é bom. A Bíblia nos convida, a Bíblia convida você a experimentar de Deus pessoalmente, e assim você descobrirá que Deus é bom de verdade. Para Gideão, Deus era um estranho. As experiências que ele falava eram que outros tinham vivido. Hoje Deus chama você para que você receba esse chamado de ter uma própria, profunda e pessoal experiência ou experiências com Deus. Porque Deus ama muito você. Ele quer que você conheça mais dele. Amém, irmãos? Mas não para por aí esse chamado. É um chamado para uma experiência ou experiências pessoais com Deus. E depois nós vamos ver lá na frente que de fato essa experiência começa a acontecer nesse dia.
Mas além de chamar Gideão para ter uma experiência pessoal com Deus, Deus também, através do anjo do Senhor, chama Gideão para um chamado especial. Esse chamamento de Deus para Gideão era para que ele tivesse uma experiência pessoal com Deus, mas era também um chamado que lhe concedesse respostas. O versículo de número 13, que eu li há pouco, uma das perguntas que Gideão faz é: por que tudo isso aconteceu? Depois ele pergunta no mesmo versículo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E depois, mesmo de o anjo insistindo para que ele continue, para que ele aceite esse chamado, ele faz outra pergunta: como posso libertar Israel? Lá no versículo de número 14, versículo número 15: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Gideão é o homem das perguntas. Gideão é um homem que desconhecia Deus. Gideão era um homem cheio de dúvidas. Para cada insistência do chamado de Deus para mudar a vida daquele homem, existia uma pergunta: Gideão, vai nessa força, poderoso guerreiro. Por que está acontecendo tudo isso? Não foi eu que te chamei? Vai lá. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Por que a gente está assim agora? Sou eu que estarei com você. Mas como é que eu vou libertar Israel? Para cada apontamento da confirmação do chamado de Deus para Gideão, ele tinha uma pergunta. E se a gente fosse ler depois, a gente vai ver como isso vai mudando essa perspectiva, essa forma, porque à medida que ele vai experimentando de Deus e conhecendo mais a Deus, essas perguntas vão dirimindo, vão sumindo do seu relacionamento com Deus. Mas esse chamado que Deus faz para Gideão implica em lhe conceder respostas. Só nesses versículos 13, 14 e 15, o chamado de Deus para Gideão, 3 perguntas são feitas. Gideão era uma pessoa cheia de medo, malhando trigo no lugar que era para pisar uvas. Gideão era uma pessoa cheia de dúvidas. Por quê? Não foi você? Mas como eu irei? Gideão era uma pessoa que vivia sem respostas. Não tinha experiências com Deus. Estava cheio de indagações, mas resposta zero. E nesse momento desse encontro com o anjo do Senhor, ele acha que tem que vomitar todas essas perguntas. E para cada confirmação de Deus, que Deus estava chamando para mudar a vida dele, para mudar a história dele, uma pergunta surgia: por quê? Não foi você? Mas como? E aqui a gente vai aprender algumas lições maravilhosas sobre esse chamado que concede respostas. Aprenda um pouco mais de Deus. Primeira coisa, sobre essas respostas que Deus dá. Primeira delas, Deus responde do jeito dele, não do seu jeito. Versículo 16, a resposta do anjo do Senhor para Gideão quando perguntou: mas como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. A resposta parece que não tem sentido. Olha a resposta de Deus para Gideão: eu estarei com você. Atenção, a pergunta não foi essa, Gideão podia ter dito. Eu estou perguntando como é que eu posso libertar Israel. Me explica se o meu clã é o menor o meu clã, que é Manassés, é o menor e eu sou o menor da minha família. Como eu vou fazer isso? Como eu vou atender esse chamado? A resposta de Deus: eu estarei com você. Acho que Gideão pirou naquela hora. Acho que ele disse: não é isso, você não está me entendendo. Você não está me entendendo, Senhor. Eu estou te perguntando uma coisa, você me responde outra. Eu te pergunto de novo, você responde outra. Eu te pergunto de novo, você está piorando as coisas. Como que eu vou fazer isso? Eu estarei com você, Gideão, respondeu o Senhor, e você vai derrotar todo mundo. Não está legal isso aí, olha, Gideão dizia. Eu não estou entendendo, Senhor. E sabe por que Gideão poderia não estar entendendo? Porque Deus responde aos nossos questionamentos do jeito dele. Gideão era um homem cheio de porquês. Deus tinha um chamado e uma missão para Gideão. Ele sabia que ele ia transformar e mudar a vida daquele homem, ia transformá-lo em alguém que entraria para a história do povo de Israel. Mas Gideão só queria saber dos porquês. Deus estava respondendo, mas do jeito dele. Preste atenção. É possível que Deus já tenha dado respostas para você do jeito dele.
O problema é que o jeito de Deus não é o nosso jeito. E aí você continua insistindo na pergunta, mas Deus já te deu a resposta. Você está me entendendo? Deus responde do jeito dele. Como? Eu sou o menor, a minha tribo não vale nada. Eu estarei com você, Gideão. É o suficiente para você saber. O chamado de Deus para Gideão, e ele dá as respostas, mas as respostas do jeito de Deus, não do jeito que Gideão queria. Uma outra coisa que a gente aprende é que Deus responde no tempo dele. No tempo dele. Esse porquê de Gideão poderia estar durando cerca de 7 anos. A Bíblia conta lá no início da história de Gideão, que começa lá no versículo 1 do capítulo 6, que nós não lemos para não ficar muito longa a leitura. Gideão, lá vai mostrar que no tempo de Gideão, há 7 anos o povo de Israel estava sendo dominado pelo exército de Midian, pelos midianitas. 7 anos. É possível que há 7 anos Gideão estava malhando trigo num lugar que era para pisar uvas. Era possível que Gideão estivesse há 7 anos cheio de temor, cheio de medo, cheio de perguntas. Era possível que há 7 anos Gideão estava perguntando: por que isso está acontecendo com o povo de Israel? Esse povo que meus avós disseram que Deus tirou eles com mão poderosa do Egito, que Deus fez maravilhas que nunca se poderia ter sido feita com mãos humanas. Por quê? Onde está? 7 anos. É possível que Gideão estava fazendo essas perguntas. Ele fazia parte, é claro, de toda uma conduta de um povo dentro daquele ciclo que eu falei. Virar as costas para Deus, ser oprimido, lembrar de Deus novamente e levantar um clamor e Deus levantar um juiz, um libertador. Gideão estava encaixado nessa parte desse ciclo, mas ele já tinha vivido todas as outras partes desse ciclo anteriormente. E aí Deus respondeu no tempo dele. 7 anos depois da opressão dos midianitas, 7 anos depois que o povo virou as costas para Deus, foi que Deus ouviu o clamor do povo de Israel e levantou um homem, chamou um homem para isso. Deus responde no tempo dele. O povo de Israel passou 430 anos cativo no Egito, como escravos no Egito. Um dia Deus chama Moisés e diz: agora eu ouvi o clamor do meu povo e você vai ser usado para libertar o meu povo de todo esse sofrimento. Mas haviam passado 430 anos. Com Gideão havia passado 7 anos. Com Lázaro, que havia morrido, 4 dias. (430 anos, 7 anos, 4 dias. O que você pode aprender com todas essas comparações? É que Deus responde no tempo dele. Deus responde do jeito dele e no tempo dele. Gideão passou 7 anos perguntando o porquê daquela situação. No momento em que Deus determinou que iria usar Gideão para mudar a história do povo de Israel, foi que ele se voltou para aquele homem. Deus responde do jeito dele e Deus responde no tempo dele. Deus responde o que de fato nós precisamos saber. É outra coisa que eu aprendo sobre as perguntas que Gideão fez para Deus. Deus respondeu do jeito dele, no tempo dele, e Deus respondeu somente aquilo que Gideão precisava saber. Ele faz várias perguntas. Deus só deixa claro para Gideão uma coisa: eu vou usar você para dar um fim em todo esse jugo dos midianitas sobre o povo de Israel. Mas e o porquê a gente ficou assim? E por que 7 anos? E por que com os nossos pais foi outro tratamento? Gideão, eu estarei com você, respondeu o Senhor. O resto você não precisa saber, Gideão. E aí vem a palavra de Deuteronômio 29, que o povo de Israel, os antepassados de Gideão,
ouviram muito bem da boca de Moisés: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que observem todas as palavras desta lei. O que Deus quer revelar, Ele revela a você. Deus não faz questão de esconder nada que você precise saber, nada que Deus queira utilizar para mudar a história da sua vida, para mudar uma circunstância, para te dar discernimento. Deus não faz questão de esconder nada. Mas aquilo que não interessa para Deus que você saiba, esqueça que você vai continuar sem saber. Deus responde do jeito dele, Deus responde no tempo dele, e Deus responde o que de fato você precisa, e nada além disso. O resto é bônus de Deus para a sua vida. Deus não precisa dar explicações a meros mortais como eu e você, pecadores. E às vezes nós batemos na porta do céu pedindo explicações a Deus. Deus não tem obrigação de nos dar explicações. Deus tem o privilégio, Deus tem o prazer de abençoar o seu povo, e Ele não precisa explicar nada além disso. Quando Ele abençoa e ponto. Deus responde do jeito dele, no tempo dele, e somente aquilo que Gideão precisava saber. Esse é o chamado que Deus propõe a Gideão, o chamado que lhe dá as respostas, mas da forma divina, não da forma humana. Você consegue perceber isso aí? Para um homem cheio de tantas perguntas, Deus vai esclarecendo a sua mente da vontade que Deus desejava. Quais são as suas dúvidas nessa noite? Quais são as suas perguntas que carregam o seu coração? Nas orações que você já fez hoje, quantos questionamentos você já não colocou para Deus? Ou quem sabe você não está colocando agora? Se você acabou de ouvir de um homem que fazia tantas perguntas para Deus, você pode estar dizendo: eu vou entrar nessa onda. Quais são as suas dúvidas? Deus já respondeu e não foi do seu jeito? E você continua perguntando? Deus ainda não respondeu porque ainda não é o tempo dele, e você está impaciente? Ou Deus só respondeu aquilo que você precisava saber, mas você está buscando mais explicações? Avalie as suas perguntas. A vida de Gideão mudou depois que ele encontrou as respostas suficientes com Deus. O apóstolo Paulo, que tinha uma experiência pessoal com Deus gigantesca, inigualável, certa feita escreveu: eu tenho um espinho na carne, e esse espinho me maltrata noite e dia. Eu tenho pedido a Deus, e já pedi por várias vezes, para que Ele pudesse remover esse espinho da minha carne, tirar esse sofrimento da minha vida, que a gente conjectura, mas não sabe o que era. O que foi que Deus respondeu para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta. Quem sabe a resposta de Deus para você nessa noite seja essa que foi para Paulo: a graça de Deus basta para você, é o suficiente. Usufrua da graça de Deus, confie no Senhor, entrega teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. O chamado de Deus para nós nessa noite é um chamado que traz respostas do jeito de Deus, no tempo de Deus, com a suficiência de Deus. Isso basta para você. Reavalie seus questionamentos, reavalie suas perguntas para Deus a partir de hoje. Porque Gideão, a maioria das perguntas que ele fez, ele não recebeu resposta. Deus só respondeu o que era suficiente para cumprir o propósito de Deus na vida daquele homem. O chamado de Deus para a sua vida é um chamado que concede as respostas no estilo divino. Creia nisso. Creia nisso. E por fim, Deus chama Gideão para uma experiência pessoal. Deus chama Gideão e lhe concede as respostas no estilo divino. Deus chama Gideão para a libertação. Deus chama Gideão para ser liberto e para libertar. Primeiramente ele precisava ser liberto. Gideão era aquele homem que vivia escondido, agora é chamado para libertar o seu povo. Mas Gideão estava preso dentro de si mesmo. Gideão estava
enclausurado nos seus temores. Gideão estava na prisão das suas emoções. Gideão estava encarcerado pela sua falta de espiritualidade, pela sua fé muito pequena. Essas eram as prisões de Gideão. Deus, através do anjo do Senhor, vai lá e liberta Gideão de todas essas prisões. Primeiro, liberta Gideão. E agora, para um povo marcado por 7 anos de subjugo do inimigo, subjugo de uma nação inimiga, ímpia, que não respeitava e nem adorava a Deus, agora Deus liberta um homem para que ele pudesse libertar uma nação. Deus libertou Gideão dos seus medos e das suas dúvidas, dos seus temores e das suas preocupações, da sua incredulidade e da sua pouca fé. Depois de libertar Gideão de tudo isso, agora Gideão está preparado para libertar a nação de Israel. Agora sim, Deus pode usá-lo, porque primeiro em uma vida, para depois todas as vidas. Primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar no seu casamento e na sua família. Primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar no seu ministério. Primeiro Deus trabalha na sua vida, para depois trabalhar na sua igreja. Primeiro Deus trabalha na igreja, para depois trabalhar num país inteiro. É assim que Deus trabalha, de forma pessoal, de forma individual. É por isso que o chamado de Gideão foi pessoal. Gideão, você precisa ter uma experiência comigo. Gideão, você precisa eu preciso te libertar de tudo que te aprisiona, inclusive das tuas perguntas, das tuas dúvidas. Gideão, eu vou libertar você, para você libertar a nação de Israel. O chamado de Deus foi para a libertação, libertar e usar esse homem para libertar outros. Você está aprisionado por alguma coisa? Quais são as suas cadeias que precisam ser quebradas nessa noite em nome de Jesus? As cadeias de Gideão estão muito claras aí no texto que nós lemos. Mas as suas cadeias, só você talvez saiba. Seu coração aí dentro está pulsando mais forte, né? Porque você sabe muito bem o que aprisiona você. Mas Deus nessa noite está olhando no fundo desse coração que está pulsando mais forte e dizendo: eu tenho poder para te libertar. Eu tenho poder para quebrar todos esses grilhões. E eu quero usar você para libertar a vida de muitos outros. Esse é o chamado de Deus, um chamado para a libertação. Sabe, irmãos e amigos, esse continua sendo o pensamento de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu uma das suas cartas a Timóteo, ele dizia: isso é bom, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus libertar você. É desejo de Deus romper todas as cadeias que possam estar aprisionando a sua vida. É desejo de Deus romper os grilhões de uma espiritualidade muito pífia, ou quem sabe somente de uma religiosidade. É desejo de Deus fazer com que você tenha experiências pessoais com Ele. É desejo de Deus responder as suas perguntas, mas do jeito dele, não do seu. É desejo de Deus libertar você, porque uma vez liberto, uma vez liberta, Ele vai poder usar você para libertar a vida de muitos outros. Deus vai usar a sua vida, as suas experiências, as suas circunstâncias. Deus vai usar o seu testemunho para libertar a vida de muitos outros que estão cativos na mão de Satanás. Deus quer usar você a partir de hoje. E assim como Ele chamou Gideão há tanto tempo atrás, hoje Deus está chamando você e dizendo: eu quero que você comece a ter novas experiências, ou então comece a ter experiências especiais e pessoais a partir de hoje com Deus Todo-Poderoso. Deus está chamando você nessa noite, independente dos seus questionamentos, porque Ele vai responder do jeito dele. Deus está chamando você, assim como chamou Gideão, porque Ele quer te libertar e Ele quer te usar para libertar a vida de muitos outros. Você já experimentou do poder libertador de Deus?
Você tem sido usado por Deus para libertar outras vidas? Essas perguntas devem ecoar na sua mente nessa noite. Porque a vida de Gideão mudou depois que ele foi liberto dos seus medos, liberto da sua incredulidade, liberto dos seus temores. E aí sim, Deus o usou grandemente para libertar uma nação. Eu quero terminar minhas palavras aqui nessa noite, olhando para você aqui nesse lugar, e para você que nos acompanha aí da sua casa, dizendo: hoje existe um chamado de Deus para a sua vida. Um chamado que Deus quer que você tenha experiências com Deus que você nunca teve antes. Um chamado onde Deus vai responder da forma dele, no tempo dele e na suficiência dele. E se a resposta de Deus for: somente a minha graça basta para você, é assim que ele vai responder. Deus está chamando você nessa noite para te libertar e para fazer de você instrumento de libertação para a sua família, para os seus amigos, instrumento de libertação onde você trabalha, onde você estuda, instrumento de honra e glória para o nome do Senhor. O Deus de Gideão está aqui nessa noite, chamando vidas para uma nova experiência com Ele, fazendo um chamado muito especial para você nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua fronte, e eu vou encerrar orando com você nesse momento. Mas antes de orar, eu gostaria que todos curvassem suas frontes, fechassem seus olhos. Converse com Deus, porque a semelhança do anjo do Senhor que apareceu para Gideão naquele dia, eu creio que Deus está aqui falando com você. Eu creio que Deus está falando com você desde a hora que você entrou nesse lugar. E o que Deus tem para dizer para você nessa noite: eu tenho chamado para você. Mas a semelhança daquela historinha que nós contamos no início, que acontece com os agentes secretos, você pode aceitar esse chamado ou rejeitá-lo. A escolha é sua. Deus tem um chamado, te chamando para ter experiências que você nunca teve com Ele, te chamando para responder suas perguntas, para tirar essas barreiras de questionamentos e dúvidas que tem, esse muro que foi levantado entre você e Deus, te chamando para te libertar de tudo que pode estar te aprisionando. Hoje é o dia do chamado de Deus para a sua vida. E antes de orar eu pergunto, preste bem atenção nessa pergunta, todos de cabeça baixa orando, porque o que você vai responder agora e como você vai sinalizar é a forma de como você vai dizer para Deus o que você está se propondo diante desse chamado. Há alguém aqui nesse lugar, nessa noite, que foi tocado pela palavra de Deus, que precisa ser liberto pelo poder de Deus, que precisa ter uma experiência com Deus a partir de hoje, que precisa ter as suas dúvidas removidas do seu coração, que precisa ser libertado de tudo que lhe aprisiona. Hoje Deus está chamando você nesse lugar. E se houver alguém, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver. Não precisa ficar em pé, somente levantar a sua mão. Eu estou vendo uma pessoa ali atrás. Deus abençoe você, obrigado. Pode baixar a sua mão. Há mais pessoas aqui nessa mesma fileira. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou vendo, Deus abençoe. Recebam o chamado de Deus para a vida de vocês. Eu vi a sua mão também. Há mais pessoas aqui. Eu estou vendo sua mão ali atrás também. Você também está recebendo o chamado de Deus. Nesse lado esquerdo aqui do templo, alguém que Deus chamou, amém. Deus abençoe você. Há mais alguém? Amém, Deus abençoe você. Deus abençoe você também. Eu posso ver a sua mão. Eu gostaria que você ficasse em pé, você que levantou a sua mão. Não vou pedir para você vir à frente, eu só quero que você fique em pé, porque nesse momento eu vou orar. Porque para mim esse momento é um divisor de águas na sua vida. Deus fez um chamado para você, e você está dizendo sim a esse chamado. Deus está dizendo para você que
porque Ele vai te propor agora experiências que você nunca teve antes com Ele. Deus te chamou para remover as dúvidas do seu coração. Deus te chamou para te libertar. E acredite, olhando para mim aqui, você que está em pé, Deus vai usar você para libertar a vida de muitas pessoas a partir de hoje. Creiam nisso. Creiam nisso. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial aqui em tua casa. Obrigado porque o Deus de Gideão é o Deus que está presente nesse templo nessa noite, chamando vidas ao arrependimento, chamando vidas para terem as suas vidas totalmente transformadas. E agora, meu Deus, eu coloco sobre teus cuidados cada vida que está em pé nesse templo nessa noite, cada vida que está dizendo sim para este chamado, um chamado que vai agora fazê-las e fazê-los conhecer de Deus. Eles não vão mais falar de um Deus de uma igreja, o Deus de uma religião, o Deus dos seus pais, mas agora eles vão experimentar de Ti, Senhor. Sela Teu Espírito Santo nesses corações e começa a partir de já, Senhor, eu te peço, a produzir maravilhosas e especiais experiências deles contigo, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por cada uma dessas vidas, para que todas as dúvidas que geravam incredulidade, temor, medo, possam ser removidas dos seus corações, em nome de Jesus. Que esse muro, ó Deus, que não as permitia ver o Teu poder, nem contemplar da Tua graça, possa ser removido neste momento, meu Pai. E que cadeias, grilhões possam ser agora destroçados pelas Tuas mãos poderosas, e que haja libertação na vida de cada um deles. Que os malignos a partir de hoje não tenham mais poder sobre as suas vidas, e que eles vivam agora para Te servir, e em Te servir eles possam ser agentes de libertação de muitas outras vidas. Eu oro, meu Deus, por cada um destes, ó Deus, são tão amados por Ti. Eles agora são Teus filhos, são Tuas filhas. Sela Teu Espírito Santo em seus corações, perdoa todos os seus pecados. E agora, Senhor, gera uma nova vida em seus corações a partir de hoje, e cumpre o Teu propósito para o qual Tu chamastes, ó Deus, a partir de hoje. Eu louvo, meu Deus, pelo Teu poder presente aqui nesse lugar, e por essas vidas, meu Deus, que se rendem a Ti nessa noite. É a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que ficou em pé vai receber o material de um dos nossos diáconos. Eu vou pedir agora para que toda a igreja fique em pé nesse momento. Se você quiser, você que ficou em pé, você pode procurar um dos pastores auxiliares. Nós vamos estar na sala que está atendendo os visitantes que foram reconhecidos. Você pode ir lá também e dizer que tomou uma decisão por Jesus hoje, que você entregou a sua vida a Ele, que você aceitou o chamado que Deus lhe fez nessa noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Desejo uma semana vitoriosa a todos. Sábado nosso Revolution, não é isso? E eu conto com a presença de todos vocês aqui nesse lugar.